Boa noite. Eu já sou atrapalhada com uma live, imagina com duas, né? Instagram e Facebook. Então, só para... Fala, Bruna. Hi. Thanks for the support, Bruna. Ok. Here we go. It's a good testing. It's gonna start in a few minutes, so we'll see. There you go. Vou dando aí o meu boa noite, preparando aqui para a nossa live. Aqueles que forem chegando, agradeço. Olá, boa noite, boa noite. Eu tô aqui me atrapalhando com 2 celulares, mas no fim dá tudo certo, né? A gente que não é muito da tecnologia vai tentando driblar aí as nossas limitações, né? Mas boa noite aí, boa noite. Bem-vindos. Também eu troquei de óculos, então quase não tô vendo aí quem tá chegando, mas vou dando aí meu boa noite, tá? Bom, como a gente tinha marcado, né, de começar às 7h30, então eu vou começar aqui. A gente está ao vivo no Facebook e no Instagram. Eu mudei um pouco a data, né, da live, mas estamos aí firme e fortes para falar hoje um tema que foi sugerido pela Cláudia. Acho que ela não deve estar aqui agora, mas foi uma sugestão na última live para falar um pouco sobre fazer o bem, né? E sobre a perspectiva de fazer o bem, sobre uma perspectiva da mente, né? Do ser humano. Oi, boa noite, Bia. Então, esse tema é um pouco assim abrangente, né? A gente pode direcionar o tema do fazer o bem para vários setores, né? Tanto na filosofia, na religião, nas artes ou na própria vida do dia a dia, e é isso que eu vou mais falar aqui sobre a perspectiva do meu trabalho com o gráfico da vida, o meu trabalho na nossa transformação, autoconhecimento, né, que parte da nossa mente. Então, assim, o principal que eu acho que eu fiz um apanhado para falar, né, é a gente refletir no que é o bem, né? O que é o fazer o bem, né? O fazer o bem muitas vezes é relativo, porque ele é de acordo com o que cada um pensa, com a sua verdade, com as suas crenças, né? Muitas vezes você vê uma pessoa fazendo o maior absurdo e para a pessoa ela está fazendo um bem para o próximo, né? Ou um bem para a sociedade, ou seja qual for, né, o aspecto, mas eu acho que aí cabe algo muito difícil para nós seres humanos, que é a neutralidade, né? Aquela falta de julgar,
na realidade, porque quando a gente julga, a gente coloca um rótulo e a partir daquele momento, de acordo com as nossas percepções internas e externas, esse rótulo vai se manifestar, né? No caso, fazer o bem, eu pergunto, né? Você aí faz o bem? Né? Será que o que é fazer o bem na realidade, né? Em termos de ajudar o próximo, por exemplo, nós, a primeira coisa que vem, né? Quando a gente fala, eu vou ajudar alguém, né? Você sabe que você está fazendo bem, porque você tem aquele carinho, aquele apreço e aquela vontade de ajudar aquele ser humano, aquela situação a se tornar o melhor possível, né? Então tem várias formas de se fazer o bem, né? E o porquê que a gente faz o bem, né? Essa seria uma outra pergunta. De acordo com que os nossos valores morais, sociais, espirituais, filosóficos, né? O porquê que a gente faz o bem, né? O porquê que é importante a gente fazer o bem, né? E quando a gente fala sobre isso, eu acho que uma importante reflexão também é se aquele bem que a gente está fazendo, ele é para o bem comum, né? Não é só para bem de si próprio, né? Mas se aquele bem, aquela sementinha está contribuindo de alguma forma para a evolução, para o bem-estar, ou seja, o que for coletivo, né? Acho que a maioria dos políticos devia pensar assim, né? Fazer o bem para o coletivo, para que haja um desenvolvimento mesmo em todos esses aspectos que eu falei, né? Sociais, morais, filosóficos, né? Acho que o mundo está um pouco carente quando a gente faz o bem pensando por nós mesmos, né? E a gente esquece que nós somos parte desse todo, né? Nós somos todos interligados, todos conectados, né? O bem maior que a gente pode fazer, na realidade, é o bem que a gente faz para nós. Porque quem faz o bem para si tem a condição de fazer o bem para o próximo, né? É aquela coisa, né? Amar-se a si mesmo, né? Isso é muito profundo, porque muitas vezes você vê pessoas muito boas, né? Com muito boas intenções, fazendo o bem para o próximo, mas para si mesmo negligencia a si próprio, né? Eu peço um pouco desculpas porque eu tô um pouco enrolada ainda com a cabeça, eu tava falando inglês o tempo todo aqui e agora eu tô tentando fazer a minha mente trabalhar em português, tá? Então me desculpem aí um pouco se vocês veem eu pensando assim na palavra que eu vou usar mais adequada, né? Para que possa fazer sentido aí em português. Mas assim, basicamente, a grandeza de fazer o bem, ela é relacionada nos aspectos assim, o que é que a nossa bioquímica se transforma como a gente faz o bem, né? A gente não transforma só o próximo, o ambiente, mas existe uma série de modificações bioquímicas no nosso corpo, comandados pela nossa mente, né? E isso faz com que nós nos sintamos bem, né? Toda a atividade hormonal, tudo isso contribui para que a gente fale, nossa, quando a gente faz uma boa ação, por que a gente se sente tão bem, né? Tão aliviado, tão feliz, né? E isso acontece em muitos processos no nosso corpo, né? Então é interessante a gente ver por esse aspecto também, né? Como tem a bioquímica do amor, tem a bioquímica do bem, do fazer o bem também, né? E isso gera um efeito em cadeia, né? Um efeito dominó. Quando você faz uma boa ação, quando você faz o bem, aquilo, né? Quem recebe vai querer fazer, vai querer também contribuir. Então, nós poderíamos ter uma sociedade muito menos doente, né? Se nós realmente pensássemos no bem comum, né? No quanto que nós, individualmente, podemos contribuir com o todo, né? Aliás, é uma proposta muito interessante, né?
de algumas filosofias que exatamente tratam disso, né? O quanto os seres humanos são conectados mesmo energeticamente, né? E magneticamente. E nós conectados com uma consciência muito maior que a consciência da Terra, né? A rede magnética da Terra. Mas isso aí foi tema já de outras palestras, quem já fez curso, né, comigo na época do ICRA, que está por aqui, entende um pouco mais, né, do que eu estou falando, dessa conexão maior que nós temos, né? E quando a gente fala o bem, né, o oposto do bem, o que vem, né, o mal, né? Mas quando a gente olha o bem sobre uma perspectiva neutra, como eu falei, também a gente começa a interpretar o mal como sendo uma percepção, né? Uma percepção criada pela nossa mente, pelas nossas crenças, né? Por isso que às vezes a gente fala, o fulano me faz muito mal, suga minha energia, né? Eu não aguento mais. Porque nós estamos conectados. Se você entra num ambiente onde tudo é harmônico, você vai se sentir bem, você vai se sentir feliz, você vai se sentir útil de alguma maneira, né? E eu acho que não tem... É muito difícil você ver um ser humano que não se preocupe com alguma coisa, né? Mesmo que seja da forma mais egoísta que for, né? E aquilo, de certa forma, se você tirar todas as questões mais, vamos dizer assim, de dia a dia, de cotidiano, você vai ver que tem uma profundidade muito grande mesmo, né? Então é como se fosse assim, uma interpretação da realidade, né? O bem e o mal. Claro que dentro desse contexto que eu estou falando, é como se o bem existisse acima do mal, né? É como se o mal fosse realmente uma criação nossa, né? Uma criação que pode vir devido ao medo, as partes mais internas do ser humano, né? Que é o medo, eu acho que é o que está mais interligado a todas as outras coisas, né? Se você for ver uma depressão, uma ansiedade, ou, né, alguns aspectos psicossomáticos aí do ser humano, você vai ver que lá na raiz do problema está relacionado com algum tipo de medo, né? E eu já fiz uma live sobre o medo, né? O medo, ele na realidade contagia tanto quanto o bem, né? E contagia tanto quanto o mal também, né? Mas existe uma capacidade em nós muito grande de sobreviver a certos eventos naturais, ou eventos sociais, ou eventos internos, emocionais, né? A gente tem aquele impulso de sobrevivência que faz com que você olhe uma determinada situação e que você comece a interagir com aquilo dentro de você, né? Então, quando a gente fala fazer o bem realmente não é só você fazer a caridade, você entregar sopa para o pobre, ou você dar dinheiro para um mendigo na rua, né? Isso é parte de fazer o bem, mas o bem é muito maior do que isso, né? É muito mais do que atitudes. O bem é aquele que você tem dentro de você e que você sabe que ele vai contribuir para o bem comum, né? Vai contribuir para que aquele ser humano tenha aquele momento de alívio. Por exemplo, quando eu estou falando que você vai fazer a caridade, né, dar uma sopa ou alguma coisa assim. Então isso mostra aquela solidariedade que o ser humano tem, né? Aquele senso de... não são todos, né? Você vê pessoas que pouco se importam com o outro, mas a maioria você vê pessoas ainda que se
preservam, né, de certa maneira, de pensar ou julgar aquele ser humano que está ali precisando de ajuda, né? Não, arregaça as mangas, vamos lá e vamos fazer o que tem que ser feito, né? Tomar atitudes, mas atitudes realmente benevolentes, né? Que vão favorecer aquela pessoa, aquele indivíduo a um crescimento interior e uma valorização também daquilo que se faz, né? Porque muitas vezes a gente fala, eu ajudei tanto, eu fiz tanto pela pessoa e a pessoa não reconhece ou é mal agradecida, né? Mas se colocando no lugar daquela pessoa, é a compreensão que ela tem, né? Ela não assimila aquele bem que você fez com a maior das boas intenções, né? Então, isso às vezes, por isso que a gente fala, né? É melhor fazer o bem sem esperar nada em troca, né? Absolutamente nada. Você fez a sua parte, né? Se o outro não vai assimilar isso de você, ele vai ter o seu tempo de amadurecer, né? Pelo menos é isso que a gente espera, né? Que tenha aquele tempo de amadurecer, né? Mas dentro desse princípio da mente, que a mente cria tudo, se a gente for analisar, o mal em si não existe. A criação, a natureza, ela é perfeita. Ela é perfeita, é maravilhosa, independente de qualquer cunho religioso ou que possa ser. Se você analisar, tudo é muito perfeito, né? É uma biologia muito perfeita, né? Que às vezes a gente acha que a ciência está tão desenvolvida, mas falta muito para a gente ainda entender realmente, né? Essa cocriação, né? E a própria criação, né? Mas a nossa mente, ela é capaz de entender, para ela o bem e o mal é a mesma coisa, né? É por isso que depende da interpretação, como eu estava falando lá no começo, né? Às vezes a pessoa acha que está fazendo um bem e não está, né? Na realidade não está. E outras pessoas às vezes se colocam culpas, né? Se enche de culpas achando que fez coisas erradas e tudo mais, mas na realidade não fez nada de errado, né? Pode ter feito um bem. Então tudo isso é fruto realmente daquilo que nós assimilamos, daquilo que nós julgamos, do sistema de crenças que nós temos, né? E se você for ver, mesmo quando a gente tem, por exemplo, um medo, uma raiva, algum sentimento muito forte, contrário àquele sentimento de bem, as nossas fibras todas, os nossos filamentos do DNA, eles se contraem, né? O nosso corpo magnético, o nosso magnetismo também, né? Então, se você for ver, as nossas fibras musculares se contraem. Por que a gente se contrai? Eu sempre falo isso, né? Então, tudo isso causa uma ação, né, dentro de nós, né? E dependendo dessa ação, pode ser boa ou ruim, de acordo com aquilo que a gente está experimentando, né? No caso, se a gente faz o bem, quantos benefícios traz para nós, né? É o que eu falei, é muito bom você fazer o bem, né? E o bem coletivo é muito melhor ainda, né? E o bem começa dentro de nós, por nós, né? Nos amando, nos respeitando, fazendo bem para nós. E você começa no núcleo da sua família também a olhar o que você faz ali, né? Dentro do seu núcleo mais aconchegante, né? Que é onde você está realmente na sua zona de conforto, no seu lugar, no seu espaço, no seu tempo, né? Então, o que é que você faz de bem ali para você? Você dedica um tempo para você? Você dedica um ombro amigo para, né, para com quem você convive, né? Hoje até aqui eu estava, antes da live, tendo uma reuniãozinha aqui com as crianças, né? Porque às vezes falta um pouco de visão, né, para eles,
de apreciar as coisas boas que eles têm, né? Porque principalmente na idade, né, desses teenagers que a gente fala, eles não têm uma percepção, né? Então eu assim recebi uma enxurrada de questionamentos, né? E no final das contas eu só falei: vocês acham que eu também não tenho sentimento, que eu não sinto as coisas, que eu não faço o melhor, né? Pensando no bem comum, né? E às vezes não tem uma visão do que é o bem comum, né? Do quanto a gente tem que realmente cooperar uns com os outros. Porque fazer o bem, ele é baseado na cooperação, né? Você vê, o nosso corpo são trilhões e trilhões de células, né, que trabalham cooperando entre si, né? Porque se não fosse assim, a gente nunca tinha saído de ser ameba, né? A gente não teria evoluído, né? Então, se você for ver a evolução, né, nós somos a evolução pela cooperação. E quando vai alguma coisa contra isso, né, causa um desequilíbrio muito grande. Então, é o que eu estava falando, às vezes no núcleo da nossa própria família, a gente não entende o quanto bem a gente pode fazer, né? Quando você acorda, dá um sorriso, dá um abraço, né? Por mais que a gente às vezes tenha o desgaste do dia a dia, do trabalho, do estresse, mas um sorriso, gente, não custa nada. Quer ato de bondade melhor do que você dar um sorriso, né? Logo de manhã? Não tem essa não de mau humor logo cedo, né? Mas são coisas pequenas que fazem uma grande diferença na vida da gente, né? Você pode começar o seu dia com uma atitude, uma certa atitude de preocupação, de, sei lá, de raiva, o que for dentro de você, o seu dia vai correr nada bem, nada bem. Então, se a gente começa o dia bem, e eu já fiz vários experimentos desse, não dá errado. Se você acorda bem, se você já dá um sorriso para você mesmo no espelho, que é a coisa mais difícil que tem de acontecer, mas essa apreciação por si, essa apreciação pelo outro, faz com que o dia se torne um bem comum também, né? Então, a maneira, às vezes, como a gente trata as coisas pequenas, né, vamos dizer assim, é que afastam a gente da nossa essência, né, daquilo que nós viemos realmente fazer aqui, que é contribuir. Para quem acredita em religião, para quem tem uma fé, uma crença, não importa, né? Todo mundo acredita em alguma coisa. Mesmo você não acreditando em nada, você tem uma crença que você não acredita em nada. E não precisa acreditar em nada realmente para você entender que o bem é o bem maior que nós temos, né? Não precisa ter religião, não precisa. Para fazer o bem, basta você ser o melhor de você. A melhor versão de você, aquilo que você tem de melhor, e você distribui para o seu próximo, né? Porque senão a vida não faz sentido, né? É o que eu sempre falo. Não acredito que nós viemos aqui para pagar a conta, para sofrer ou para passar, né, desafios e não ter sentido nenhum. Pelo menos acreditar que a gente deixa uma semente, né? Você sabe que a continuidade da vida, pelo menos, vai naqueles que você deixa nesse mundo, né? Para quem não tem filhos ou não deixa filhos, você deixa as pessoas com quem você conviveu, né? E o que você está deixando, né? Vamos imaginar que a gente está indo para, sei lá, algum lugar que a gente morre hoje e pensa: o que eu deixei de bom, né? Qual é a sementinha do bem que eu plantei e que um dia vai germinar de uma forma ou de outra, né? Então, é o que eu falo, eu acho que começa principalmente no núcleo familiar. Mas antes do núcleo familiar, nós somos o nosso ponto de equilíbrio, né? Quantos desafios a gente tem que lidar todos os dias, né? Se você for ver, o ser humano é assim,
é uma coisa maravilhosa, porque nós temos que lidar tanto com os nossos desafios emocionais, os nossos desafios físicos, mentais, psicológicos, sociais, né? Nossa forma de se relacionar com o mundo, com as pessoas. Então, tudo isso faz com que nós possamos aderir à causa do bem para um bem maior. Eu acho que quando a gente tem um propósito, as coisas ficam um pouco mais bem elaboradas, né? Qual é o propósito de vida, né? Qual é o seu propósito? Vocês já pararam para pensar qual é o propósito? O que você tem para contribuir com esse mundo, né? E não é a parte material só. Muito embora isso também é muito importante, né? A gente construir as coisas, nós usufruirmos das coisas, isso tudo faz parte do nosso bem-estar, né? E faz parte do bem comum também, né? Então essa visão individual, né, interna nossa, que reflete no todo, eu acho que ela é importante nesse processo, né? Nesse processo de entender o que realmente é fazer o bem, né? O fazer o bem que cuida, o fazer o bem que gera transformações, né? Porque se você faz um bem, acha que fez o bem, mas não gerou nenhuma transformação, por menor que seja, então a gente tem que refletir se realmente a gente usou a ferramenta certa, né? Será que eu estou fazendo da forma correta? Será que eu tenho como olhar para mim de uma forma diferente, né? De uma forma mais humana, mais gentil, mais bondosa, mais caridosa, né? Porque é muito fácil fazer o bem para o próximo, posso até dizer. É muito fácil você ter o que você tem para dar, para dividir com o outro. Mas fazer o bem para si é um desafio de cada dia, né? É o que eu falei, você acordar, ter entusiasmo para viver, achar uma motivação para que você espalhe aí essa semente do bem, né? Qual é a sua motivação, né? O que é que você faz quando você acorda, que você fala, não, esse é o dia, né? A gente não sabe o que vai esperar o dia, mas se você estabelecer como fala em português, se você estabelecer uma forma de você pensar, aquilo vai se manter, porque você comanda a sua mente, você é o dono de você, né? Como se a gente soubesse o quanto a nossa palavra e o nosso pensamento tem poder realmente, né? Sim, esse perfil é da Vânia porque eu tô usando o outro celular. Desculpa, tá? Alguém aí perguntou. Sim, esse perfil é da Vânia, do Aires Holistic Care. Eu acho que eu entrei no perfil dela ao invés de entrar no perfil do Aires. Mas tá valendo também, né, pessoal? Tá valendo porque, de qualquer forma, eu e a Vânia, a gente conversava muito sobre essas coisas e não tinha fim. Não tinha fim as nossas conversas e os nossos estudos, para que a gente pudesse sempre estar se melhorando, sempre estar se autoconhecendo, né? Esse é o maior objetivo também das lives, né? Do autoconhecimento, da apreciação por si, né? Então, muitos de nós, às vezes a gente não está muito preparado para entender o mal, né? Que é o oposto do bem, né? Vamos dizer assim. A gente não está preparado para entender que é fruto da nossa criação, para assumir a nossa responsabilidade mesmo e colocar em nós o melhor de nós. Nós temos muitas ferramentas, né? É o que eu falei, a gente tem aí muita condição
de entender, desse fazer o bem de uma forma mais consciente, com mais percepção, né? Com mais apreciação, né? Apreciação de si, apreciação do próximo, né? E nós geramos em nós, como eu falei, esses hormônios aí que se ativam, né, quando a gente faz o bem. É como se a conexão dos nossos neurônios ficassem bem ativas mesmo, trazendo aquele impulso, né? Por isso que quando a gente tem sentimentos muito de tristeza, né, de culpa, de depressão, nós ficamos sem energia, né? Nós ficamos sem disposição, sem entusiasmo, né? O que uma pessoa do bem realmente, né? Ela tá sempre entusiasmada com a vida, ela tá sempre disposta realmente a ajudar, ela tá sempre, parece, sabe, quando você olha para aquela pessoa que é a pessoa mais feliz do mundo, e não significa que a pessoa não tenha problemas, né? Não significa que a pessoa não tenha desafios, né? Mas a gente olha assim, parece que a pessoa tem a vida mais perfeita, né? Mas não é a nossa forma de interpretar, né? Tudo é como a nossa mente interpreta, né? Então, realmente fazer o bem é um ato de amor, amor próprio, amor por si e amor pelo próximo, né? Não sei aí se alguém tem algum comentário para fazer, né? Mas era essa mensagem realmente que eu queria passar, né? O quanto é importante a gente entender que fazer o bem é um ato muito grandioso, né? Ele causa transformações internas muito grandes e elas se refletem no todo, elas se refletem na sociedade que a gente vive, elas se refletem na família que a gente tem, elas se refletem no trabalho, né? O quanto é difícil você chegar e se arrastando para o trabalho, né? Porque aquilo não te faz bem, ou porque alguma pessoa não te faz bem, alguma situação, né? Então, o bem gera o bem, né? Quanto mais você dá, parece que mais você se fortalece, mais você cria uma realidade com mais abundância, mais prosperidade para todos, né? Para o próximo. E isso eu acho que é fundamental, especialmente hoje, né? Que a gente vive aí um mundo cheio de conflitos, de guerras, de injustiças, né? Um mundo onde a gente ainda vê gente morrendo de fome a cada minuto, agressividade, tantas coisas, tantos desafios que nós temos, mas tem tanta gente boa nesse mundo, né? Tem tantas coisas boas também acontecendo que o foco deveria ser, né? Nas coisas boas, né? Com certeza, aquelas news, né? Se tivesse um canal de boas notícias, né? Onde só falassem de boas notícias, com certeza esse canal não vai para frente, né? Porque as pessoas, a gente parece que fica realmente atraído pelas notícias, querendo saber o que está acontecendo na Ucrânia, na guerra, quanta gente morreu, se tem fome na África, o que está acontecendo com o vírus. Enfim, a gente acaba alimentando essas coisas, esquecendo esse lado tão poderoso que a gente tem e que pode sim ser transformador, né? E que é transformador, né? Porque acho que graças a isso ainda tem um pouco de equilíbrio nesse mundo, né? Porque as pessoas participam dessa corrente do bem, né? E nós vemos muitas coisas. Agora também a gente tem que pensar o seguinte, né? Sem julgamentos, mas que existem assim correntes do bem que de repente entra uma pessoa que pensa diferente e eles vão ser agressivos, vão julgar, vão né, fazer a pessoa se sentir mal,
né? Já aconteceu isso, então por isso que eu estou passando um pouco isso, né? Às vezes você vê pessoas assim com religiosidade, com espiritualidade, mas que também não aceitam o próximo, né? Não aceitam o diferente, né? E o diferente não necessariamente é ruim, né? O diferente é um complemento, assim como o mal também, né? O mal só está aí porque é fonte da criação. É da criação que nós ajudamos contribuindo com o nosso desequilíbrio interno, com aquilo que a gente vive internamente. Isso se reflete para fora, né? Na sociedade, na família. Então, vamos olhar um pouquinho assim o que é que está acontecendo à nossa volta, que a gente vai entender um pouco mais a nós mesmos, né? Nós vamos entender qual é a nossa responsabilidade realmente de deixar aquela sementinha do bem, né? De deixar alguma coisa preciosa, sagrada, né? Eu tenho um trabalho que eu faço, que algumas pessoas já sabem, que é o gráfico da vida, e quando a gente vai num antepassado, quando eu vejo, né, alguém, né, a linhagem de alguma pessoa, você vê o quanto aquele avô, aquele bisavô, né, quanto eles contribuíram para que nós estivéssemos aqui hoje, né? Quantos valores eles deixaram para nós, né? Claro que nesse mundo não existe perfeição, mas você pega aquilo, a essência boa, né? Quem não tem uma lembrança boa de um avô, de uma avó, né? São coisas que a gente deveria se preocupar em deixar também, né? Deixar para os nossos filhos, para os nossos netos, para a sociedade em geral. Porque quando a gente realmente faz o bem, como é que é? Tem um ditado, né? Fazer ao bem não importa a quem, alguma coisa assim, não é? Não sei se alguém aí sabe esse ditado, mas isso é muito certo, não importa, né? O bem não é só para aquelas pessoas com quem a gente convive, né? Mas é um bem para o bem comum, como eu falei, né? Então, esse era assim, é o que eu gostaria de falar, né? Para que a gente pudesse ver o bem como uma forma de cooperação, cooperar com o mundo, cooperar com o próximo e, acima de tudo, ter um grande amor e respeito por si mesmo, né? Porque só assim você consegue fazer com que esse reflexo do que está no nosso interior possa realmente se projetar para fora, né? E hoje nós vivemos num mundo de muitos desafios internos, né? Acho que nunca houve tanto desafio no plano da mente humana, né? O quanto as pessoas estão realmente sofrendo com estresse, depressão, ansiedade, né? E isso tudo está num crescimento muito acelerado, né? Cabe a nós, né? Cada um de nós fazer essa sementinha germinar. É o que eu falei, nos mais pequenos gestos. Um gesto de solidariedade, um gesto de amor, um gesto de compreensão e entender a dor do seu próximo, né? Como se quando a gente entende a dor do próximo como sendo a nossa própria, a gente não vai querer o mal do próximo. A gente vai querer o bem, por mais que a pessoa possa não ser do bem, ainda assim você vai entender, porque você sabe que aquele mal é um mal criado por um medo, por uma rejeição, por uma culpa, por uma falta de autoestima, o que for que causa aquela reação, vamos dizer assim, eu não gosto de usar a palavra negativa, né? Mas que causa essa reação negativa em nós, né? Então vamos lá, formando uma corrente do bem, né? Eu agradeço aí a Cláudia que deu a ideia dessa live, né? Do tema, e que a gente possa aí refletir um pouco sobre isso, né? Espero que de alguma maneira alguma palavra ou alguma reflexão fique aí, né, para vocês. Agradeço demais a oportunidade, né, de estarmos aqui todos juntos, né? E eu gostaria de saber se alguém tem algum comentário antes da gente encerrar a live, né? Eu estou aqui à disposição
Fiquem à vontade aí para teclar ou coisa assim, porque se deixar eu vou falando, né? Eu até esqueço do tempo da live, né? O quanto tempo que ela dura, mas se deixasse eu ficaria realmente falando a noite inteira aqui, né? Mas é isso, pessoal. Eu gostaria que vocês realmente refletissem nisso, né? O quanto é importante a gente estender a mão para o outro, mas estendendo a mão para o outro e se abraçando, né? É assim que a gente vai construindo aí um mundo melhor, uma sociedade melhor, a nossa família, né? O nosso núcleo, né? E começar a olhar menos notícias ruins e a praticar mais atitudes boas, né? Porque a gente alimenta ou o bem ou o mal de certa maneira, né? Com aquilo que onde a gente coloca o foco, né? Então, quando a gente coloca o foco, e é muito difícil sair desse foco, às vezes, quando nós estamos numa situação lá no fundo do poço, né? Posso também dizer isso de carteirinha assinada, né? A gente está no fundo do poço, você tem que lutar para sobreviver. E aí vem o medo, né? Que deixa realmente um desequilíbrio enorme em nós, né? Então vamos tentar colocar o foco nas coisas boas, né? Olhar para aquela criança que está do lado, olhar para aquela pessoa que, né? Que está vendendo alguma coisa para nós. E você sabe que eu ouvi uma live outro dia, e antes de encerrar essa daqui, só para falar para vocês, eu estava vendo uma live, eu sem querer, aquelas coisas, né? Eu apertei um botão e fui. Normalmente eu não vejo lives assim, né? Uma ou outra eu vejo. Mas eu vi uma mulher chorando, mas ela chorava tanto, e eu falei assim, nossa, o que será que está acontecendo, né? A gente já foca, né? Não, é desgraça, né? Mas não era, na realidade ela estava muito emocionada porque ela teve uma experiência com alguém muito pobre, né? Que estava vendendo alguma coisa para ela, e quando ela comprou, a pessoa teve tanta gratidão por ela estar comprando aquilo, que ela sentiu, parece que deu um clique nela, ela disse, né? Nossa, eu nunca imaginei que o quanto às vezes um ato nosso, né, é capaz de transformar a pessoa. E você vê às vezes uma pessoa que está numa situação muito difícil, e tudo que ela precisa, ele falou para ela, eu nem é tanto o que você comprou, mas é o sorriso que você deu para mim, né? É a atenção que você deu para mim. Então, até eu fico um pouco emocionada porque eu vi, né? E realmente tocou muito nessa pessoa. Então, eu acho que quando a gente é tocado pelo bem, né? Você tem uma cadeia. Você vê, ela já foi fazer uma live, e quantas pessoas ela não, né? Não tocou o coração com aquela história que realmente transformou a vida daquele senhor, né? Então, boa noite. Então, realmente é essa mensagem, né, que eu queria deixar para vocês, e até fiquei um pouco emocionada porque hoje particularmente foi um dia desafiador para mim. Até eu falei, nossa, como é que eu vou fazer a live com essa cara, né? E a gente vê às vezes que não precisa muito para você superar um desafio, né? Não precisa focar nas coisas ruins, né? Mas você transfere para o bem, para as coisas boas, e aquilo vai transformando a sua realidade de uma forma incrível. Então, né? Tô falando de coisas assim de meia hora atrás, né? Que se você fosse ver, eu tô aqui numa posição totalmente diferente, porque a gente começa a ver as coisas diferentes, né? Então, foca no bem, forma a corrente do bem, faz o seu melhor para o próximo, né? E eu acho que a gente junto consegue transformar muita coisa. E se vocês veem alguém que está passando por um momento difícil também, tenha um olhar compassivo, né?
porque não é fácil. A gente vê, principalmente eu no meu trabalho, né, pessoas com depressão profunda, e às vezes eles têm cobranças assim infantis, né, da pessoa achar que é manha, que tá fazendo, né, onda, mas não, realmente é muito desafiador, né? E a pessoa precisa de ajuda. Então, vamos lá estendendo a mão, fazendo bem para o próximo, né? E espero aí que essa live tenha contribuído de alguma maneira, né, para vocês. Aceito sugestões como essa que a Cláudia deu, qualquer tema ligado ao ser humano, ao desenvolvimento, ao autoconhecimento, né? E a gente está aqui para falar. Sim, alguém entrou, né, com o nome da Vânia. Eu tô com o perfil dela porque eu entrei pensando que era do Aires. Eu não fechei o perfil da Vânia, né? E então não sei se é coincidência ou não, né? Mas estamos aqui, porque eu tô na realidade, com dois celulares, né? O meu e o dela. E, e é, não faz mal, a gente volta por aí, né? Eu não sei quem é que tem o outro Instagram da Vânia, é o Iris Holistic Care, que aliás é o que eu pensei que eu estava. Até eu tô surpresa de estar aqui falando no perfil da Vânia, né? Mas de repente é o que eu falei, ela iria gostar de estar aqui também falando com vocês, né? Esses assuntos é o que eu falei, nós falávamos muito desses assuntos, os nossos cursos também, workshops, né? É, 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 é uma saudade difícil de superar, né? Um ser humano maravilhoso, né, a Vânia? Realmente. Mas bem-vinda aí à live, fico contente, né, que vocês estão aqui com a gente. E eu vou deixando aqui o meu abraço, o meu boa noite, né? Lila, depois se você quiser entrar lá no perfil do Aires, né? Acho que a Vânia talvez deva ter te passado. A próxima live na próxima quinta-feira, aí vai ser direitinho, tá? Eu sou meio atrapalhada com a tecnologia. Foi um prazer, um carinho enorme aí para vocês. Estamos aí ligados na corrente do bem, tá bom? Uma boa noite para todos e vocês podem me passar mensagem aí com sugestões para a próxima live, tá bom? Um abraço no coração, uma semana feliz. Acordem olhando para o espelho, se amando, amando todos e a tudo, tá bom? Um beijo, pessoal. Boa noite aí para todos. Obrigada, obrigada. Fica com Deus então, tá? Boa noite, gente do Facebook. Agora é mais meia hora para eu desligar. Boa noite.